também Fortaleza, máxima de 31 e 33 graus. Boa tarde, meninas. Vamos esperar as meninas chegarem aí, a galera que a gente convidou, e a gente já dá início, tá bom? Nesse feriadinho, dentro dessa quarentena de 40 e tantos dias. Vamos lá. Já vou colocando a nossa convidada aqui, mas primeiro vou apresentar nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre racismo, machismo, ativismo social. Se a gente fizesse um recorte só nesse momento que a gente tem vivido na pandemia aí, né, nos últimos dias, meses, né, na verdade, se a gente for olhar o recorte do mundo, a gente já tem algum tempo, as mulheres, as populações carentes são as mais atingidas por essa pandemia, né, só se a gente olhar nesse cenário. A gente percebe dentro do Brasil que quem mora na periferia hoje corre o risco 10 vezes maior de morrer, né, com essa pandemia do que as pessoas que estão nos bairros nobres. São questões de vulnerabilidade que a gente quer discutir hoje. E aí eu vou chamar a Camila aqui, que eu tô super ansiosa para conhecer ela. Quer dizer, eu conheço do Instagram. Olha aí, bater esse papo. Lembrando que as nossas lives estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E fica 24 horas aqui. Gente, maravilhosa. Olha esse poder. Oiê, tudo bem, Camila, gente? tudo bom? Só o plano pra fazer eu tirar o pijama na pandemia. Se você ver minha parte da cintura pra baixo, é um pijama. Justíssimo. Não consigo, ainda não me adaptei a me arrumar inteiro pra trabalhar. Então é só da cintura pra cima. Da cintura pra baixo continua o meu pijaminha, que é gostoso. É isso. Essa vai ser a parte mais difícil de voltar pra rotina pra mim, assim. Ter que colocar essa verdade. Ir pro escritório. A gente tá entre a maioria mulheres, eu tenho amigas falando que não sabe mais o que é usar uma calcinha e um sutiã. E vai ser muito difícil voltar. Mas enfim, eu abandonei o sutiã já faz 2 anos, então... maravilhoso. Eu tô bem tranquila. Mas, de fato, a calcinha é uma coisa. Mas bora pro nosso papo, então? Bora, essa é a Camila, gente, como eu falei, eu sou Kelly, eu trabalho no Plano de Menina. Eu não conhecia a Camila pessoalmente, mas eu já segui ela nas redes sociais e quando eu vi o nome é muito marcante, né? Camilo, é quase impossível não decorar o nome dela. E a Camila, ela é fotógrafa, ela é ativista social, né? Ativista, enfim. Eu comecei a ver as redes sociais dela, é uma menina super engajada em causas sociais. Amei as fotos que eu vi da sua página também. Parabéns por esse dom que você tem. Eu amo foto, eu amo ser fotografada, assim, tem milhões de fotos. Acho que foto é um presente que a gente nunca deve se negar para uma pessoa, né? Uma coisa que marca, registra. Então eu sempre prefiro tirar fotos do que ganhar presentes. E aí eu queria que você me contasse quem é você, quem é essa Camila ativista. E o nosso papo hoje permeia sobre machismo, racismo que rodeia a gente. E aí a gente vai trocando esse papo. Quem quiser mandar pergunta aqui pelo direct, eu tô de olho. Quem quiser mandar pelo WhatsApp do Plano de Menina, as alunas, eu também tô de olho. E a gente vai conversando aí durante essa 1 hora. Tá bom. Bom, gente, desculpa a luz ali no fundo. Meu apartamento já tava ficando escuro por causa do fim da tarde. Bom, eu tenho 28 anos, eu moro em São Paulo, na capital, filha de uma mulher preta mineira que veio para São Paulo muito pequenininha. Hoje eu trabalho com gestão de políticas públicas, mas a fotografia entrou na minha vida num lugar de realmente ressignificar como eu vejo as coisas, né? Eu acredito muito num ensinamento cristão que diz assim, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Então,
toda vez que eu olho para um cenário de destruição, um cenário de dor, eu tento canalizar o meu olhar para ver o que daquilo eu consigo tirar. Daí vem a solidariedade de boa parte das pessoas, daí vem as boas relações. Eu acredito muito que a maior revolução que a gente vai viver nos próximos tempos é a revolução dos relacionamentos, da forma como a gente se relaciona com o outro, com a gente mesmo, e principalmente com o mundo, assim, né? Com a natureza. E aí, eu fico muito feliz que você tenha gostado. Eu tento ser uma pessoa bem eu mesma nas minhas redes sociais. Elas são pouco comerciais. Às vezes eu até queria um pouquinho mais de seguidores e tal, mas eu não consigo, eu não penso, não planejo muito conteúdo. Não sou muito dessa pessoa muito frequente. Eu posto normalmente aquilo que acontece na vida, aquilo que eu tô sentindo mesmo no momento, e eu entendo que vai chegar para quem tiver que chegar, para as pessoas que estiverem precisando daquilo, ouvir aquilo ou partilhar comigo naquele momento. E muitas coisas que acontecem comigo, e muito do porquê eu trabalho hoje em dia, é porque eu sempre lidei muito com... Sei lá, eu não sei, acho que a maioria das mulheres negras que eu conheço começaram as suas vidas lidando com a injustiça. Sim. E eu tenho um senso de justiça muito aguçado, né? Então, eu não consigo não olhar para as pessoas, enxergar um padrão de injustiça e não agir, né? E aí eu só entendi que isso era ativismo recentemente, tá? Tipo, tem 3 anos, mais ou menos, e tal. Até então era só fazer barraco mesmo. Eu ouço muito que eu sou barraqueira, mas eu sou ativista, eu falo que eu sou reivindicadora. É isso. Eu acho que assim, pra gente falar de, tipo, eu só vim reivindicar, por exemplo, uma posição na luta antirracista de 2 anos pra cá. Sim. Uma amiga minha, Aline Torres, há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, mais ou menos, ela falou pra mim a frase que mudou a minha perspectiva sobre mim mesma como mulher negra, né? E sobre qual era a minha posição na sociedade. Ela virou pra mim e falou assim: Cá, enegrecer dói. E quando ela me falou isso, a gente tava rindo, assistindo o desfile da escola de samba. Sabe assim, tipo, a gente viu ali e tinha muita gente não negra naquele lugar, enfim, e aí gostosa pra cá, gostosa acolá, pras passistas e rainhas de bateria e não sei o quê. E aí, eu sou a preta que não samba. Nem adianta pedir pra eu sambar. É isso, eu chego num lugar, eu posso até gostar de samba, mas eu chego num lugar, as pessoas querem me ver samba. Eu falei, gente, não é porque eu tenho melanina que eu Todo mundo acha que existe uma globeleza dentro da gente. Não existe, gente. Isso é racismo, isso é real. Exato, é isso. Então, eu comecei a perceber esses padrões de racismo nessas coisas. De quando eu chego numa festa, as pessoas querem que eu sambo e eu não sambo. Das pessoas deliberadamente resolverem que elas podem pôr a mão no meu cabelo sem me pedir. É que hoje agora meu cabelo tá curto. Mas eu sempre usei o cabelo muito longo. Tipo, cintura mesmo, assim. E aí, cara, quantas vezes no metrô as pessoas, tipo, vinha uma pessoa falar comigo e puxava, nossa, é seu mesmo. Mas, tipo, eu vivi várias dessas coisas. E eu, tipo, é meu. E se eu tivesse comprado, seria meu também, sabe? E aí, eu só ficava sem graça diante de tudo isso. Eu nunca, tipo, tinha parado para pensar que uma postura minha, que a forma como eu posso interpretar as coisas pudessem mudar o comportamento das pessoas. E aí eu vi que isso também era racismo. Que o fato da pessoa violar o meu corpo, ai, mas eu tô só pegando no seu cabelo, é tão macio. Nossa, é fofinho pra dormir, eu, tipo... É muito isso. Isso porque eu tenho um cabelo 3C. As minhas amigas com cabelo 4A, 4B, coitado. Mano, elas sofrem muito mais, porque as pessoas são muito sem noção. Eu falo que é 4C, 4F, dependendo do dia, que nem existe o 4F, eu tô de trança, porque a quarentena precisou de trança, senão eu já tinha virado dread.
E as pessoas sempre tocam, mesmo às vezes sem me conhecer. Tem a pergunta que pra mim é o ó, que é: ai, como que você lava o seu cabelo? Né? E aí você fica com água e shampoo, ou eu, sei lá, vou no lava rápido, né? Dá vontade de dar aquelas respostas bem mal educadas, e às vezes eu dou também, que a gente nem todo tempo é obrigado, mas a gente sente que o nosso corpo é violado, não só como mulher preta, mas também como mulher, né? As pessoas têm essa coisa de muitas vezes tocar, e é uma coisa muito estranha, porque eu não costumo tocar em ninguém, eu acho, né? Às vezes a gente toca também e não percebe, mas de chegar alguém já chegar falando e pegando e sabendo onde é real ou não é. E isso é muito louco, tanto para as mulheres, né, não negras, mas principalmente para as mulheres negras, que as pessoas querem saber o que é real, o que não é no corpo, né? É bizarro isso. Exato. Uma vez eu fiz um evento, há uns 2 anos atrás, onde eu trabalho. E oh, meu Deus, quase derrubei a mesa. E uma das pautas era como que boa parte dos homens são muito insensíveis no momento de se aproximar de uma mulher que eles não conhecem, ou que eles convivem no trabalho, mas que não deram muita intimidade para eles. E uma das coisas que mais acontecia, por exemplo, era depois desse evento, eu falando assim: gente, vocês não precisam tolerar que um cara te cumprimente colocando a mão na tua cintura. Sim, tipo, isso não é ok, sabe? Tipo, não é legal. E aí a quantidade de estagiárias que vieram falar comigo depois, falando: você não consegue falar comigo sem pegar, sem pôr a mão no meu braço, sem pôr a mão na minha cintura. Uma vez eu tava conversando, eu tava sentada, a pessoa veio por trás de mim fazendo uma massagem no meu ombro. Tipo, mano. E aí, exatamente. Quem perguntou se você quer massagem, né? É muito assediador isso. Exato. Isso nada mais é do que a percepção de superioridade do outro sobre a gente, né? Só que muitas vezes, quando a gente está numa posição hierarquicamente inferior, normalmente uma posição, vai ver se faz com a diretora, vai ver se faz com a coordenadora, não, vai fazer com a estagiária, vai fazer com a assistente, porque as posições de autoridade parece que só reforçam essa ideia de que, tipo, nossa, eu sou dono e posso fazer o que eu quiser. E quando esse corpo é um corpo negro, eu tenho a impressão de que tem um agravante, assim. Algumas coisas eu fui tentando mudar na minha vida, no dia a dia, quando eu percebi essas coisas. Primeiro, eu sempre fui uma rede de apoio e me conectar com outras mulheres e outras garotas perto de mim, assim. E sempre que eu identifiquei uma mulher em uma situação de risco, eu dei um jeito de criar uma situação de falar com ela, de me mostrar disponível, porque muitas vezes elas também não querem falar e tá no nosso... Esse é o papel da sororidade, que é até respeitar o silêncio de quem se sente violado, porque forçar a pessoa a falar também é mais uma opressão, também é mais uma violência. Eu acho que é muito importante que a gente olhe para esse lugar em que a gente está e quando a gente vê alguém sofrendo alguma opressão, que a gente primeiro tem empatia com a vítima, assim, sabe? Tipo, primeiro você acolhe e depois você cria um plano para sair daquele lugar, para lidar com aquela situação. Eu vejo, tipo, hoje em dia, eu acho que eu consigo enxergar padrões de machismo e abuso em quase todos os comportamentos. E isso é muito complicado, porque fica difícil pra mim me relacionar com as pessoas, né? Tipo, eu tô falando, aí eu tenho uma informação, e aí o cara vira e fala assim, vai perguntar pro outro cara, pra ter certeza. Eu falei, tipo, eu acabei de falar. Não, mas eu precisava ter certeza. Eu falei, então, você está invalidando aquilo que eu falei. Não, mas não tô, só tava confirmando. Eu falei, então, quer dizer que você não confia naquilo que eu tava falando. E aí, esse machismo nosso de cada dia, que a gente acaba vivendo sempre. Mas eu acho que eu tenho feito eu acho muito legal poder estar aqui hoje, que eu vim 2 dias de uma masterclass sobre liderança consciente. Olha, que bacana. E aí a gente veio conversando muito que liderança consciente, o primeiro passo da liderança consciente é a liderança de si, né? E aí,
para a gente entender a nossa posição de ativista do dia a dia ou ativista em uma organização ou em um projeto, tem a ver com 3 coisas que a gente precisa cuidar da gente mesmo. Né? Tipo, é o autocuidado. O que a gente faz para se preservar? O que a gente faz para manter a nossa saúde mental, para manter a nossa saúde física, para manter a nossa saúde espiritual? E em saúde espiritual, independente da crença que você tenha ou da ausência dela. Sim. Mas tipo, algo te conecta com mais alguma coisa, né? O que você faz para nutrir essa conexão que as palavras simplesmente não explicam, que as teorias simplesmente não explicam? E aí, autoconfiança. A gente não vai combater racismo e machismo se a gente não confiar nos nossos valores, se a gente não confiar nas nossas verdades, se a gente não tiver os nossos princípios muito bem estabelecidos, se a gente não souber o que são os nossos inegociáveis, aquilo que a gente não troca por nada, a gente não consegue se manter, né? Tipo, é muito comum numa jornada de vida a gente trocar várias vezes as posições, as coisas que a gente está fazendo, as formas como a gente encara o mundo. Isso tem a ver, muitas vezes, com a gente não ter estabelecido o que é inegociável. Sabe, tipo, eu não aceito, até aqui eu aceito, depois disso eu não aceito. Eu tenho falado muito na terapia sobre isso, né? Tipo, quais são os meus limites? E daí a autoconfiança é ter clareza sobre os nossos limites, é ter, tipo, posto sobre a nossa mesa as cartas postas dos nossos limites, né? Tipo, dos nossos limites de comportamento, dos nossos limites de escuta. Tem uma ferramenta muito legal no design, que é eu não sei se você já fez, chama mapa de empatia. Sim, a gente faz até com as meninas, né? No plano de menina a gente tem o mapa de empatia e eu já conheço já há algum tempo que a gente faz quando faz coaching, né? Eu já fiz vários processos de coaching durante a vida e aí a gente faz o mapa de empatia. Então, uma das ferramentas do mapa de empatia é o que você escuta, né? Quais são essas vozes que falam com você? Tipo, né? O que essas pessoas falam? O que essas vozes dizem? E muitas vezes, quando a gente dá mais ouvido para essas vozes do que para a nossa própria voz, a tendência é que a gente fique à mercê das externalidades, né? Que a gente fique vivendo em função do que está por fora e a gente acaba não identificando os nossos limites, nem sabendo o que nos machuca, não conseguindo nem ver quando um homem foi machista com você ou quando uma pessoa próxima a você. E aí, eu vou sempre repetir isso, apesar de ser óbvio, é que mulheres não são machistas, mulheres reproduzem machismo. Sim, as pessoas reproduzem o racismo, né? Exatamente. Mas é bom frisar isso, porque muitas vezes a gente vive num ambiente na nossa própria casa que reproduz machismo e racismo o tempo inteiro, né? Eu fui poder parar de servir a mesa pro meu irmão, eu tinha uns 15 anos, e meu irmão, tipo, 6 anos mais novo que eu. A gente falando sobre isso, da diferença de criação entre meninos e meninas, né? Eu sou mãe de meninos, então, enfim, não vai ter essa diferença, mas eu tento criar eles o máximo feministas, né? Se é possível um homem ser criado feminista, enfim, ele não vai ser, mas ele vai ser adepto à causa e vai apoiar a causa. Mas exatamente por isso, por ter amigas minhas, eu também só tenho uma irmã, mas esses relatos, né? E aí quando você casa, você continua reproduzindo isso porque sua mãe serviu, você serviu, e você continua servindo pro seu marido que a mãe dele serviu, e é uma coisa muito bizarra quando eu me deparo com uma pessoa que tem que pôr o prato pro cara. Isso pra mim é chocante, assim, porque nunca aconteceu comigo em casa, e aí quando eu vejo é muito chocante, mas aí depois de muitos anos eu fui entender que é toda uma construção social, né? É toda uma questão. Assim, mais uma vez, o problema não está no ato de servir. Cara, eu sempre gosto de dizer para as pessoas que quando a gente ama alguém, a gente faz
faz coisas voluntariamente. O problema é a obrigação do gênero, né? Porque quando a responsabilidade é compartilhada, cara, hoje me deu vontade de cozinhar, eu pus a mesa e servi os pratos, tá ok. Amanhã meu companheiro ou companheira pode ter a mesma vontade de fazer a mesma coisa. O que pesa é quando tem uma obrigação de gênero sobre uma determinada atividade. Não é a atividade em si, né? Tipo, servir pratos não é uma atividade menos valiosa do que tipo, em cozinha, enfim. Mas tipo, a gente precisa entender que o servir precisa estar atrelado a uma vontade e não uma obrigação. E que o machismo está enquanto só a mulher tem essa obrigação. Né? Isso está mesmo na educação das filhas. Eu vivi muito esse ambiente. Tipo, essa foi a minha criação, foi muito assim. Uma das coisas que a minha mãe zoava era tipo assim, eu tenho 2 filhas mulheres, então minha casa não pode ficar bagunçada. Cara, eu tinha, sei lá, É muito sobre isso. Da minha mãe tinha, eu tinha 10. E é muito sobre isso, assim, quando a gente é educada nesse prisma, é muito difícil mudar a cabeça ao longo da vida, né? Tipo, você passa um tempão, eu só vim entender que eu não tinha essas obrigações mesmo, tipo, eu me sentia culpada por não gostar de cozinhar, por não gostar de limpar a casa, sabe? E aí eu falava, putz, eu não nasci pra isso. Olha que louco, olha como o machismo tá na nossa cabeça. Eu falo assim, eu não nasci pra isso. O pra isso eram as atividades domésticas. Sem pensar que por causa do machismo, a minha mãe tinha que fazer todas as atividades domésticas. O que, na verdade, eu deveria pensar é que eu não gosto de fazer determinada coisa. Só que o fato de eu não gostar não me desobriga de fazer. Tipo, eu também não gosto de viver na sujeira. Agora, se eu não tenho dinheiro para que eu tenha alguém para me ajudar, eu não posso menosprezar essa atividade e transferir ela para outra pessoa. E era um negócio muito... Eu não consigo... Voltamos. Então, do cozinhar, né? Do ato de cozinhar. Que você não era uma coisa que eu curtia muito fazer, mas que eu falava, tipo, não nasci pra isso, não sei o quê. Eu me sentia muito culpada, porque ao mesmo tempo eu cresci numa família e tive uma educação judaico-cristã, né? Enfim, protestante e tal. Que era isso, a saída da minha vida ia ser casar e tal. E o casamento da mulher cristã não se ilumina pelo feminismo. E eu brinco muito com as pessoas que salva, mas é o feminismo que abre os olhos, entendeu? Sim. Tipo, eu acredito muito nisso. Acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito no Espírito Santo. Eu faço 2 coisas maravilhosas por mim. Primeiro, eu queria o gênero de Deus. Então, eu ouvi uma oração que era Pai Nosso e Mãe Nossa que estás no céu. Quando eu ouvi essa oração, eu falei, é isso, é sobre isso que eu acredito. E a outra coisa foi, tipo, tá tudo bem determinadas atividades eu não gostar de fazer. Mas não é porque eu não gosto que, tipo, que eu não vou fazer ou que eu vou menosprezar quem faça. Não quero falar sobre as nossas estruturas em casa. Tipo, meu sonho, de verdade, é que a gente tenha uma geração de meninas que saibam tanto quem são que elas não vão se sentir afugentadas por realizar uma atividade que está relacionada à economia do cuidado, sabe? Ou que não vai ser uma obrigação de um relacionamento abusivo, sabe? Eu acho que a gente está num lugar que, para discutir como é que a gente destrói o machismo e o patriarcado e como a gente destrói o racismo, a gente precisa falar de autoconhecimento, a gente precisa
movimento de mulheres fortes, na minha opinião, é que as estruturas machistas da nossa casa fazem a gente deixar de conhecer as nossas vontades. Sim, Então, a gente acaba se anulando. A gente se a ideia do machismo é essa, né? Você anular o outro, né? Ser superior ao outro, né? A mulher, no caso, e a gente acaba se anulando. E aí, ontem a gente conversava sobre... A gente não, né? As meninas que tocaram ontem sobre essa questão de autocuidado, né? E o quanto você também deixa de se cuidar, de se amar, para cuidar e amar o outro, né? E aí você deposita toda a sua vida, né? Enfim, seus desejos no outro. E aí, quando você cai em si, você cai numa depressão também, né? Então... É muito sobre o que você está falando, do autoconhecimento, do autocuidado, né? Do amor próprio, né? E aí você acaba se descobrindo e descobrindo suas forças, né? Que é o que a gente vem trabalhando com as meninas. Eu acho a última vez que eu consegui... Eu fui numa das escolas na Brasilândia. Sim. Falar com as meninas um pouco sobre... A gente fala muito sobre corpo, enfim. Eu já fui uma pessoa do rolê meio fitness, assim. Já fui muito sério. Inclusive, muitas dessas fotos no meu Instagram eu até dei uma arquivada, assim, porque, tipo, me trazem... Assim, é uma fase boa da minha vida. Na fase de como eu vejo meu corpo, de como eu me sinto como mulher e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tava cercada de muita toxicidade, assim. Eu tava focada nos padrões. E aí, no padrão de um corpo magro... Primeiro era um padrão de um corpo magro. E aí, eu comecei a treinar demais. Depois era o padrão de um corpo atlético. Eu cheguei num momento em que eu tinha personal 6 vezes por semana. Nossa, você 50% da minha receita mensal era para pagar personal e academia. Olha que loucura! Gente, você não podia nem ter um percalço, uma doença, que você ia ficar desassistida, né? Porque se você gasta toda a sua receita no único... Exatamente. E aí, tipo assim, o corpo tava bem, tava, mas todo o resto não tava. E aí, a gente só vai combater estruturas de opressão com a mente sã. E um corpo são não é um corpo que tem um estereótipo. Tipo, não é o estereótipo que os outros definem, é o que eu me sinto bem. Então, eu só vou combater o machismo que eu reproduzo quando eu aceitar quem eu sou por dentro e por fora. Eu só vou combater o racismo que eu vivo quando eu entender que o meu valor transcende a percepção externa sobre mim. Né? É muito foda ter essa noção. A gente demora muito. Eu, toda vez que converso com uma menina, a primeira coisa que eu tento fazer é um rolê que a gente chama de túnel do amor. Eu paro uns 2 minutinhos. Eu normalmente não conheço, não troquei muito, mas eu paro 2 minutos para elogiar o que eu vi. Não fazer uma leitura simplista do corpo, da roupa, mas falar do olhar, falar do sorriso, falar das mãos, falar dos detalhes, aquelas percepções que em geral a gente não oferece para o outro, porque primeiro quando a gente vê uma mulher, a gente está querendo ler o tamanho da bunda dela e o decote. Sim. Então eu tento fugir disso, e é muito louco. Até hoje eu não vivi nenhum momento em que essas mulheres, essas meninas, não terminavam esses 2 minutos chorando. Porque elas olhavam pra mim e falavam assim, eu nunca ouvi isso. Tipo... olhar, né? Exato. Por quê? Porque a gente tá na mecânica de que tem que estar condicionado ao nosso físico, ao que a gente pode ofertar. E, cara, pra mim, pra gente vencer estruturas machistas, a gente precisa olhar o subjetivo. Né? E a gente se conhece. Cara, muito louco. Uma amiga minha, ela entrou aqui na live. A Ida deu pra mim o melhor elogio da minha vida. Eu quero você também. Já falaram do seu abraço aqui, ó. Ela é maravilhosa. Ela deu pra mim o melhor elogio que eu recebi na vida. Então ela virou pra mim e falou assim: eu tô com tanta saudade de te dar um
com alguém que está invisível na rua. Dos comportamentos que eu sempre acho importante a gente revisar por exemplo, como a gente percebe o ambiente, como a gente percebe o outro. Eu faço voluntariado em muitas ONGs, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito afim de assinar uma iniciativa. Nunca quis colocar o meu nome propriamente numa coisa, né? E talvez eu ainda faça isso um dia na vida, tá? Eu não estou me excluindo dessa possibilidade. Mas agora eu me vejo muito como uma pessoa em transição. Então eu gosto de colaborar nas transições das coisas. Então, ser mentora no plano é uma honra, e eu adoro colaborar com a Vivi, com todas as outras mentoras, ser mentora e voluntária no AM The Coach, com outras meninas. Ou então, por exemplo, no Anjo da Cidade, que é uma ONG que como a Cozinha oferece escuta ativa para pessoas em situação de rua. E, cara, isso com pessoas em situação de rua me ensinou muito. A primeira coisa que eu mudei na minha vida, e essa é uma perspectiva racista, machista e, tipo, socialmente excludente, é que quem está na rua, quem está nas calçadas é invisível. Quando eu passei a enxergar essas pessoas, mudou completamente a minha relação comigo mesma. Moram 2 rapazes na rua da minha casa, o André e o Paulo. Eles moram na calçada, né? E quando eu soube que era o André e que era o Paulo, fazia muito mais sentido pra mim descer de casa de manhã e passar 30, 10 minutinhos na guia pra trocar uma ideia com eles. Às vezes eu não tinha, tipo, algo pra deixar pra eles lá, tipo, uma refeição pra deixar com eles. Mas o fato de eu olhar nos olhos, sentar e conversar, mudava completamente a perspectiva deles do dia. E eles foram enxergados, né? Exato. Quantas vezes a gente não enxerga? E quantas vezes a gente não enxerga a outra mulher que está do nosso lado? Sim. No trabalho, no colégio. Porque a gente tem uma disputa com a coleguinha pelo boy mais fofo da escola, a gente não percebe que aquela menina chegou mais triste ou que aquela nossa colega de trabalho está mais cabisbaixa. Muitas vezes a gente deixa as estruturas machistas em que a gente está vivendo nos consumir. Isso é horrível, sabe? A gente não pode permitir isso. E aí, olhando agora para esse momento que a gente está vivendo, esses 40 e todos dias, né? Que eu nem sei mais quantos dias a gente está nessa pandemia aqui no Brasil isolados, as pessoas estão muito surpresas com os gráficos que vêm aparecendo, né? E eu, por exemplo, que trabalho, tenho 18 anos de terceiro setor, nada me surpreende. Quando iniciou a pandemia no Brasil, eu já sabia que ia afetar a periferia, a favela, eu já sabia que ia ter o índice de violência aqui, tanto quanto nos outros países, ia ser maior contra a mulher, contra as meninas que estão trancadas dentro de casa, mulheres e meninas contra o seu agressor, né? A gente sabia que o desemprego ia afetar as populações carentes, os empreendedores e aqueles que estão informais, e todas essas populações transitam sobre as mulheres. Né? Se você for fazendo os recortes, quando você observa quem está na linha de frente do corona, quem são as cuidadoras e as enfermeiras? São mulheres. Quem são as empreendedoras informais? São mulheres, né? E aí a gente vai fazendo recorte, tanto por cor e por gênero, a gente cai em mulheres negras ou em mulheres de outras cores, mas a gente sempre cai nas populações mais vulneráveis. Como você enxerga isso, Camila? Assim, a gente tem conversado com as mentoras o depois, né? Porque hoje a gente está nessa guerra, né? A gente está vendo só o agora. Mas e o depois? Você acha como isso vai ser afetado? Além da questão mental, né? O que me preocupa muito é como está a mente das pessoas nisso, né? A gente tem um privilégio, sim, porque a gente tem uma casa com teto, acredito que, né, no mesmo caso que eu, você tem alimento, né? Você consegue fazer um home office, que não é privilégio para todo mundo. Mas como você vê o depois, assim? Porque as pessoas estão esperando muito da humanidade depois, né?
que talvez a gente vai sentar com o André e o Paulo e vai conversar. E eu não sei se a humanidade vai sair tão perfeita assim depois disso, né? Tão mais amável. Enfim, o que você imagina, assim, depois de tudo isso? Cara, aconteceram algumas coisas que me surpreendeu muito, né? Durante o mês de março, o Brasil doou Sim. o equivalente a tudo que tinha doado nos últimos 5 anos em um mês. E aí eu comecei a refletir o porquê desse doar. Se ele vinha de uma vontade... Claro, boa parte das pessoas é extremamente genuíno. Sim. Mas se também brotava de um sentimento de culpa. De, cara, deu tudo errado, então agora que eu preciso fazer alguma coisa. Vou aí, porque senão eu vou pro inferno. Exatamente. O mundo tá acabando, agora eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu entrei num dilema, pessoalmente falando. Porque, assim, todas as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e necessidade agora, elas já estavam nessa situação com um pouco menos, talvez, de impacto, mas elas já estavam nessa situação antes da pandemia. O que a pandemia fez foi, sabe igual a gente coloca sujeira embaixo do tapete e tudo parece organizado e limpo, mas não tá? A pandemia fez levantar o tapete. E pior, era como se a gente tivesse jogado a sujeira, espalhou a sujeira e alguém ligou aquele ventilador super potente. E aí espalhou por tudo. Daí você tinha parede branca e agora tem merda na parede. É um pouco isso que aconteceu, sabe? O que aconteceu foi que, tipo, manja aquele machucado que você bota um curativo e você demora 3 dias para tirar e o médico falou, troca todo dia, limpa todo dia. Quando você demora e você tira, piorou a ferida, tá inflamado. E é isso. Nesse momento, o que a gente precisa fazer é conter as inflamações. Então, as pessoas vão doar muito. Elas vão se mostrar muito solícitas, elas vão se mostrar dispostas. E eu posso falar isso, assim, de verdade. Eu me juntei a um grupo de voluntários e a gente fez... tipo, pessoa física mesmo, nenhuma organização, nenhuma empresa. A gente foi começar a coletar doações para alimentar 500 famílias aqui no centro de São Paulo. No primeiro mês da pandemia, tipo, nas primeiras 2 semanas, na verdade, a gente conseguiu muitas doações. Muitas mesmo. Beleza, suprimos o primeiro mês. Gente, as pessoas ainda sentem fome e elas não podem sair. Eu tô saindo de casa para que 3.000 pessoas não precisem sair das ocupações onde elas vivem. A gente precisa continuar com as doações. As doações fizeram assim, ó. Foi só a emoção do momento. Isso é um retrato, né? Tipo, as pessoas se movem pelo emocional. Só que o tempo tá passando e as pessoas estão vendo que não dá mais para viver nos padrões que a gente vivia antes. Eu tenho uma página meio escrota da galera do mercado financeiro, mas que eles fizeram um post que foi muito verdade. Putz, o mercado vai ruir porque as pessoas descobriram que elas podem consumir só aquilo que elas realmente precisam. E eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito muito nisso. Ontem eu ouvi uma palavra e um conceito, na verdade, que eu nunca tinha parado para refletir. E o Augusto, que falou para mim sobre ele, estava aqui na live agora há pouco, que é sobre o conceito do essencialismo. Né? Quando a gente sabe o que é essencial, a gente realmente vai mudar o nosso padrão de consumo, o nosso padrão de comportamento, o nosso padrão de percepção do outro. Então, eu quero acreditar, e eu sou muito otimista nesse ponto, que a gente vai ter uma grande parcela da sociedade que vai sair disso tudo revendo os seus comportamentos, as suas ações e as suas percepções. E isso passa, com certeza, por não se conformar mais com as estruturas de opressão. Mas também vai ter uma galera que foi só emoção, sabe? E, tipo, isso é natural. O que a gente não pode deixar de fazer, falar e refletir é que, quando tudo isso passar, a gente que já tem uma percepção diferente do mundo, poxa, vamos irradiar para mais pessoas esse pensamento. Vamos fazer mais gente refletir com a gente sobre isso.
né? Como é que a gente cria ambientes seguros para essas meninas que estão com seus agressores em espaços minúsculos, né? Porque agora, além do abuso da enteada ou da filha, tem a agressão para a esposa, que antes ela estava fora, né? Então, assim, a gente está vendo todas essas coisas juntas e eu acho que a gente precisa ir falando para essas meninas como é que a gente cria redes de apoio, como é que a gente se acolhe, né? Eu acho que um dos primeiros passos é acolher as nossas sombras, né? Acolher... cara, tem problemas que são estruturais. A gente precisa saber que, como pessoas físicas, a gente tem algumas ações que a gente pode tomar, né? Como pessoa física, eu posso me unir com as minhas vizinhas, ficar atenta aos sons delas e denunciar, né? Como pessoa física, eu posso pedir apoio nas minhas redes sociais, encontrar pessoas em necessidade, fazer minha parte e compartilhar o que eu tenho. Eu cresci com uma mãe, apesar de muitas vezes numa estrutura meio machista, uma mãe que sempre dividia o pão, assim. A minha mãe, a vida inteira, se alguém passasse na rua e pedisse algo, dividia se ela não tinha em excesso, ela dividia na metade o que tinha na nossa casa para partilhar com as pessoas. E eu acho que é isso que a gente precisa cultuar. Se a gente cultuar a partilha, se a gente cultuar o ser um com o outro, a gente vai passar por isso melhor, né? A gente vai passar por isso melhor também, né? Exato. E assim, outro dia eu fui num evento que estava discutindo o futuro. E era um evento de psicanálise, assim, então tipo, tinha umas pessoas muito mega acadêmicas e tal, e eu sou zero da academia, assim. Eu até gosto de ler. Mas não confio. Não é meu universo também. E aí, eles estavam lá teorizando sobre várias coisas, citando vários filósofos, vários pensadores e tal. Na mesa, todas as pessoas não negras e tal. E aí o evento deles ia ser em Minas Gerais, e na grade do evento tava uma visita às APACs. As APACs são um novo modelo de gestão de penitenciárias femininas e masculinas em Minas Gerais, que estão, assim, em tese, eles falaram assim, é um novo modelo de sistema carcerário, tipo, de formas de lidar com as pessoas que estão presas e tal. E eu falei, cara, não existe coisa boa no sistema carcerário. Existem boas práticas, e boas práticas nada mais é do que respeitar os direitos humanos, que é o que o sistema carcerário brasileiro não faz. Nunca. Mas beleza. E aí eu falei, cara, vocês estão discutindo o futuro, mas o futuro de quem? Se eu não sentar na mesa com pessoas diferentes de mim, eu não estou discutindo futuro nenhum. O único futuro possível é o seu, branco, classe média alta, rico, lanas, sabe? O meu futuro não está nessa mesa. E as decisões normalmente vêm de cima para baixo, né? As pessoas que estão no topo, na mesa, no caso, né? Que querem decidir o que a gente quer ou não, né? Exatamente. Mas eu posso te falar, a gente sai desse momento de pandemia para construir um futuro possível da base. Esse futuro possível não vai sair do alto da pirâmide. Não tem como. O dinheiro até pode vir de lá, mas se a transformação não for na base, não vai ter futuro, sabe? Tipo, desde falar pro moleque que, cara, beleza, você querer o seu Nike com seu primeiro salário, mas, mano, vamos aprender a guardar R$50 aí todo mês. Você não precisa gastar todo o seu primeiro salário no Mac. Eu tenho uns alunos e é muito foda. Os meus alunos, em geral, eles moram em regiões que estão, segundo o IPVS, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, eles estão em regiões de altíssima vulnerabilidade. E aí, quando eles recebem a bolsa, eles e elas, tá? É um negócio muito louco deles abrirem o Rappi ou o iFood, sei lá, qualquer um desses aplicativos. E a primeira coisa que eles pedem é um lanche de um desses fast foods. Que é o que ele fica vendo, né? E é o que ele quer consumir também, para se sentir incluído, Exato. Né? Exato. E assim, o problema tá no consumo disso? Não. O problema tá em eles acharem que essa é a única coisa que eles podem consumir.
Sim. Que, tipo, que isso é o melhor. Sem conhecer outras opções, ou sem saber que eles podem não querer aquilo. Né? Isso é muito foda. E pra gente vencer todas essas estruturas de opressão, assim, que a gente tem visto, só conseguindo fazer a base, compreender que tem opção, sabe? Que dá pra ser diferente, que dá pra escolher outra coisa. E eu acredito muito que a gente vai construir futuros possíveis, né, a partir da base agora. Eu vejo muito nisso. Tenho visto muita cooperação cada vez que eu olho para as comunidades, cada vez que eu olho para os grupos de voluntários. Pessoas que ninguém sabe o nome, sabe? Mas que juntaram 15, 20, 30, 50 amigos e fizeram a diferença na vida de algumas pessoas. Eu acho que é um pouco isso. As grandes organizações vão fazer os seus movimentos, as empresas vão fazer os seus movimentos, os filântropos vão fazer os seus movimentos, mas a mudança substancial, a mudança de verdade vai vir de pessoas como eu e como você, dos anônimos, sabe? Eu acredito nisso, que o movimento dos anônimos é um movimento que vai transformar o mundo num lugar melhor, sabe? A minha mudança no dia a dia, quando eu passo a ver um cara falando mais alto com a namorada dele numa roda de amigos e eu intervenho, essa é uma mudança substancial. Aquela mulher foi positivamente impactada. Quando eu vejo uma pessoa racista ou reproduzindo comportamento racista comigo e eu não me calo, isso muda completamente o comportamento daquela pessoa pro resto da vida. E o que eu tô fazendo é com que essa pessoa não reproduza mais esse comportamento com outras pessoas depois de mim. E eu sou uma anônima, sabe? Tipo, não precisa vir de cima uma iluminação. E eu acredito muito nisso, que a gente vai ser capaz, daqui pra frente, de decidir quais são os caminhos que a gente quer. Colocando sobre essas questões anônimas, né? A gente viveu aí nos últimos 3 meses, eu entrei na onda nos últimos 20 dias do Big Brother, para poder ter consistência para discussão, porque eu tinha zero, porque eu não sou uma pessoa que assiste, mas aí, né, pra gente poder brigar, a gente tem que ver para poder brigar. E as pessoas se surpreenderam muito com toda essa discussão, que é uma discussão que a gente vive, pelo menos eu acredito que você, eu já há 36 anos, você há 28, sobre a questão da mulher negra invisibilizada, sobre a questão do homem negro gordo marginalizado, sobre as questões das mulheres silenciadas, sobre as questões dos homens musculosos que se acham o dono do pedaço. E o Brasil viveu isso muito à flor da pele. Também acredito que por conta desse período que a gente está vivendo, a gente está com mais tempo de discutir, de ver televisão. Mas eu vejo muita gente se espantando com isso. E, ai, meu Deus, não, ela falou isso, mas não é uma fala racista. Ela fala do garfo do cara. Ou ela fala que a menina usa uma base que é barro, que ela passa na cara. Isso não é racista, é porque ela não tem conhecimento. E eu sempre dou um stop e falo, gente, 2021, não ter conhecimento nas suas falas, me desculpa, principalmente você que está no lugar daquele que a gente sabe que ali são escolhidas pessoas que já têm uma articulação na fala. Então ela fala o que já está lá dentro dela e o que ela sempre falou. A diferença é que agora ela falou na frente de uma câmera para milhões de pessoas. E também a vitória da menina da Thelma foi meio que um grito de milhões e milhões de pessoas, de mulheres negras e homens negros e meninas que se enxergaram ali. Porém, eu enxergo muito como um ativismo muitas vezes temporário, né? Muita gente levantou a bandeira agora nesse momento, querendo discutir o racismo, o machismo, mas depois que isso passou a onda, não vai discutir mais, né? Foi mais pelas redes sociais, esses ativistas de redes sociais que a gente fala. Como que você enxerga isso, já que foi o boom das últimas semanas, né? Esse momento de meio alienação que a gente fala, né? Que a gente fala que o Big Brother é meio uma alienação que a gente tem, mas que trouxe à pauta essas causas, né? Que a gente fica falando não tem sentido, mas quando vai para a rede nacional, uau, né? História e vira uma mega discussão, né? Bom, como que você vê tudo isso assim? Eu vou conversar com você sobre isso, de irmã preta para irmã preta, mas não é o assunto que eu mais quero falar. Por quê? Eu não assisti e eu também não me coloquei eu não me coloquei no condicional de falar, eu vou assistir para ter propriedade para estar no debate.
não é o tipo de programa que eu gosto, eu falei, não vou assistir, e porque eu sei que não é saudável pra mim. Sim. Beleza. Mas na semana lá desse último, na semana antes da final do Big Brother, a quantidade de pessoas não negras que me flodaram de verdade, perguntando o que eu achava, querendo que eu me posicionasse, porque o Babu tem que sair, o que você acha, e não sei o quê. E aí eu virava para essas pessoas e falava exatamente isso. Eu falei, gente, vocês não vão me ver, eu não vou te responder sobre isso, eu não vou me posicionar quanto uma pessoa negra. Para mim, gênero antes de raça, não sei, depende da situação. Tem situação que vai ser gênero. Tem dia que eu tô mais gênero, tem dia que eu tô mais raça. É meu dia. E assim... E aí, na verdade, para mim, não tem a ver com o dia, tem a ver com a situação mesmo, né? Quando eu vejo uma opressão de raça muito forte, se eu não intervir, eu tô compactuando. Quando essa opressão for de gênero e eu não intervir, independente, seja uma mulher negra ou seja uma mulher não negra, e eu não intervir, eu também tô compactuando. E aí, eu falei para essas pessoas, eu falei, olha, se uma pessoa negra ganhar, seja ela um homem ou uma mulher, eu me sinto contemplada. Pois é. Essa foi a minha resposta. Porque eu acredito muito no sobe um, puxa o outro. Sim. Eu vivo por isso, a minha vida é dedicada a isso. Né? Todos os caminhos, os lugares que eu entro é em função de trazer outras pessoas iguais a mim para esses lugares. Mas a pergunta que eu deixei para as pessoas foi, beleza, a Thelma ganhou R$1,5 milhão. Mas a Globo ganhou pelo menos 300 milhões. Uau. Com tudo isso. Então, R$1,5 milhão pra médica preta que sofreu racismo a vida inteira pra ser quem é dinheiro de bala. É dinheiro de troco. Entendeu? Então, o que a gente tá discutindo, quando a gente vê que, cara, o tanto de pessoas que votou 1,5 bilhão de votos. 5 vezes. Teve uma China, né? Teve países enormes votando. 7 vezes o número de habitantes do Brasil. Sim. 4. Aí, não obstante, uma China inteira de votos no Big Brother. Sabe qual que é a presença na urna eleitoral? A gente tem 110 milhões de pessoas aptas a votar. A gente teve 30% de abstenção. 30% desses eleitores, essas pessoas que estavam no sofá apertando o botão pro Big Brother, se ausentaram da urna e hoje a gente tem um irresponsável como o Bolsonaro no poder. Então, eu não discuto essas coisas, muito porque, em geral, as pessoas que querem me cobrar um posicionamento racial numa situação que está viralizada na internet, foi uma das pessoas que falou, putz, eu só justifico porque eu não acredito em política mesmo, eu não vou fazer minha parte. Então, se eu não sair da minha cadeira para fazer uma boa escolha naquilo que vai impactar o meu futuro e o do Brasil inteiro, a vitória de uma pessoa num reality show não muda a minha vida. Pode me deixar mais inspirada hoje, mas não vai me dar acesso a esse dinheiro, não vai me dar acesso às festas para fazer presença, não vai me dar contrato com revista, com empresa, não vai me dar nada. Sim. Né? Então, eu sempre gosto de pensar que o pão e circo é uma técnica muito antiga. E a gente tem vivido isso loucamente na última semana no cenário político, né? Exatamente. Né? Então, beleza. A Globo entregou o circo pra gente se divertir. O Big Brother foi isso, esse circo, já que estamos todo mundo em quarentena, sem muito o que fazer, tem aqui um coisinho pra você se entreter, pra passar o tempo e tal. E aí, se você se aliena um pouco, eu acho que foi muito bom, de certa forma, para as pessoas falarem sobre coisas que a gente fala sempre. Sim, que a gente infinitamente, anos e anos falando, né? E é essa, de vez em quando te dá uma revolta, de vez em quando não, sempre te dá uma revolta, porque parece que é um assunto tão novo, como a palavra sororidade, que a gente até na próxima semana vai trazer os conceitos,
e que precisou de uma pessoa lá falar para o Google bombar de pesquisas, uma coisa que eu há pelo menos 12 anos já falo sobre isso. Né? E você também, a gente traz muito sobre isso, é muito louco, né? Sim, eu posso te falar, sororidade para mim ainda é um conceito extremamente branco. Sim. E é um negócio muito louco. Eu não tenho certeza se é a Sueli Carneiro, eu acho que não. Mas que fala sobre dororidade. Né? As mulheres negras, elas criam suas alianças na dor. Sim. Criam suas alianças na escassez, na falta. E de verdade, eu não acredito em usar as palavras só por usar. Eu sempre fui muito apaixonada pelas palavras. Meu vício da infância era estudar a etimologia das palavras. Eu queria saber de onde elas vinham. Inclusive porque, por exemplo, o meu nome, como ele é escrito no latim, geralmente são as Camilas com C, significa mestre de cerimônia, ou aquela que gosta de servir. Mas, quando eu fui estudar, por exemplo, o meu nome vindo do árabe, porque o meu nome se escreve com K, significa completa. E, cara, para ser completa, só entendendo o significado profundo das coisas. E aí, quando eu fui ler mais sobre dororidade versus sororidade, essas coisas elas andam juntas quando elas estão na minha vida. Dororidade passou a fazer sentido para mim quando eu entendi que de fato enegrecer doía. Doía porque quando eu conseguisse perceber a reprodução de um comportamento racista meu ou uma ação racista de uma pessoa não negra para comigo ou qualquer pessoa que eu conheça, eu não conseguia mais fechar os olhos para aquilo. Né? Então, de fato, um programa na TV, rede nacional, milhões de pessoas assistindo, descortinam várias coisas pra gente perceber. Só que se a gente só vê naquele momento na rede social e não passar a pôr aquela lente na nossa vida, não serviu pra nada. Cara, eu queria te agradecer que a gente começou a apitar aqui a minha câmera, a gente tem 1 minuto. Que papo, eu quero muito te conhecer. Eu falei isso quando eu vi seu nome, eu falei, gente, eu quero te conhecer, porque a gente tem umas conexões em comuns de pessoas que a gente deve ter cruzado na vida, e eu achei isso o máximo, eu não te conhecia. Queria te agradecer porque faz muito falta esse papo, principalmente para as meninas, e a gente sabe que a gente tem uma história, uma representatividade que para as meninas periféricas faz toda a diferença, porque querendo ou não a gente parte do mesmo lugar. E hoje a gente já tem uma idade, já passou por tantas coisas e a gente já está em outro lugar. E isso para as meninas do Plano de Menina mostra que é possível, né? Elas também chegarem lá, né? O lá eu também não sei onde é o lá e também pouco importa, mas o lá é onde eu tô hoje, que eu tô confortável, eu tô feliz, eu tenho confiança, eu tenho certeza que eu tô fazendo um bom trabalho, então o meu lá hoje tá ótimo, mas eu sempre vou querer ter mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem nesses 30 segundos aí. Quero muito te conhecer e te abraçar, porque eu fiquei com inveja da Isa e eu amo abracinhos. Quero muito te conhecer e te agradecer imensamente. Bom, o que eu posso, se eu puder deixar uma coisa busquem se conhecer. Busquem saber os seus próprios limites. E se você souber quais são os seus limites, nenhuma estrutura machista vai se crescer sobre você, nenhuma estrutura racista vai ser o suficiente para conter os seus sonhos. E conta com a gente, eu acho que é isso. Vocês hoje têm a possibilidade de ter acesso ao Plano de Menina, às mentoras, às amigas. Criem suas próprias redes. Se a gente estiver sempre juntas, a gente vai mais longe. Sozinha a gente vai rapidão, mas juntas a gente vai mais longe. E aí a gente vai disponibilizar 24 horas aqui a live, né? Até amanhã. E hoje ou amanhã a gente já sobe no nosso YouTube. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser acessar a Camila, quiser me acessar, quiser acessar o Plano de